Olá, meus queridos, eu vou contar para vocês hoje quantas vezes os Beatles bateram na porta para poder voltar ali na década de 70, né? Tem muita história escabrosa, muita história interessante, algumas podem até surpreendê-lo. Vou contar hoje as 5 vezes que os Beatles quase voltaram. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, como vão vocês? Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aconteceram diversas coisas. Mas vale um contextozinho aqui no início do nosso papo sobre uma possível volta dos Beatles na década de 70, né? Quando foi que eles realmente, tipo assim, porra, mas foi quase, né? Meus queridos, o contexto é o seguinte: entre diversos motivos, o principal motivo do Paul sair dos Beatles foi porque o John Lennon saiu primeiro. O John Lennon, ali em setembro de 1969, ali, ele pediu o divórcio, aí falou, e aconselhado pelo Alan Klein, ele falou assim: ó, eu não vou falar nada, né? Mas eu tô fora, né? E ele não falaria nada porque os Beatles assinariam um contrato milionário com a Capitol lá nos Estados Unidos. Então o Alan Klein falou assim: ó, boquinha fechada. Então o George não estava nessa reunião, já falei isso em vídeos diversas vezes, né? Então estava apenas o John, o Paul e o Ringo, né? Então, o que acontece? O George, muitos anos depois, ele falou: eu não me lembro dessa reunião. Então, o lance é que os filmes têm mostrado de forma errônea, né? Então, o George não estava lá. Mas, meus queridos, o que foi que aconteceu de verdade, né? Então, quando a gente virou 1970, né? O Paul, o George e o Ringo foram ali gravar I'm Mine, né? Que foi a última gravação mesmo dos Beatles e tal. Então, naquele janeiro de 1970, quando os Beatles ali gravaram, fizeram overdubs no Let It Be, o George fez um overdub de vocal em For You Blue, né? O Ringo fez um overdub de bateria, o Paul também fez um overdub de baixo, né? Então o baixo do John foi removido de Let It Be. Quer dizer, deve estar lá enfiado dentro lá da mixagem, mas o Paul fez um novo overdub, né? Então hoje tudo isso que a gente desconfiava, hoje tudo está confirmado no box de luxo do Let It Be, que foi lançado um ano e meio, 2 anos atrás, né? E então o que aconteceu, meus queridos? Depois daquilo ali, o Paul viu realmente, porque o John estava na marca, o Paul viu que realmente que acabou, né? Então o George, ele chega a participar das gravações ainda naquele janeiro de 1970 de uma música que o John chegou com ela rápida, né, e tal, que era uma música chamada Instant Karma. E o George trouxera o Phil Spector para trabalhar em seu álbum, para poder começar as tratativas de um futuro álbum solo. Então o George fala: John, tô indo, mas eu vou levar o Phil Spector. E o Phil produziu ali Instant Karma. O John gostou muito do trabalho e ele virou pro George e falou: cara, a gente podia dar essas fitas que o Glyn Johns está tentando fazer esse álbum Get Back, a gente podia dar pro Phil Spector trabalhar nisso aí, mudar o nome para Larry B para acompanhar o filme feito pelo Michael Leedsenhoff, né? Então tudo isso eu acredito que vocês que acompanham a Beatles School já sabem. Mas qual que é o problema? O problema foi o seguinte: nós entramos aí pelo ano de 1970 e uma coisa que ficou muito clara foi o seguinte para o Paul. Ele foi chutado, ou seja, os Beatles foram chutados pelo John Lennon como se fosse uma namoradinha traída, né? Como se fosse a Cynthia, né? O John agora estava focado na Yoko Ono e para ele a única coisa que tinha interesse mesmo era o que era interessante para a Yoko Ono. Então por isso que diversas pessoas falam: você não gosta da Yoko Ono, você culpa a Yoko Ono. Não, não, eu não culpo a Yoko Ono. Vem esse papo de machismo pra cima de mim também, não. Né? De racismo até eu acho que rola. Né? Mas o lance do machismo em cima disso aí, que muitos youtubers, muitos influenciadores vieram com esse papo aí, né? Eu sempre vou um pouco contra, porque quanto mais você se aprofunda na história dos Beatles, ali naquele final, mais você vê a influência da Yoko Ono em cima do John Lennon, e o John Lennon era uma peça crucial para a existência dos Beatles, queridos. Então, se você não sabe, não fica falando besteira. Então, eu estou falando que eu sei mais que os outros, quer dizer, eu devo saber. Mas, enfim, o que aconteceu foi que, influenciado pelos Eastman, quem eram os Eastman? Era o pai e o irmão da Linda. Eles eram advogados e lidavam com essa parte de música. E eles tinham pavor do Alan Klein. Pavor do Alan Klein.
Tanto é que o Alan Klein agora ele já gozava desde maio de 1970, ele era praticamente dono das músicas dos Rolling Stones. Então, se você vê vídeos dos Rolling Stones antigos, até o CD está escrito lá ABKCO, né, cara? É Alan Beelzebub Klein Corporate, não é Beelzebub, não acho que o B é Barbara, Betty, sei lá, é o nome da mulher dele. Não é Beelzebub, eu tô zoando, né? Mas tá lá, porque ele é dono daquela porra toda. E o povo vendo aquilo tudo, e o George e o Ringo acompanharam o John. Eu falei, o Alan Klein vai tomar conta dos meus negócios. Né? Mas que negócios são esses? O principal negócio, esquece Northern Songs e Mark Lane. O negócio era a Apple. E da Apple, meus queridos, era 25% para cada um. 25% para cada um. Então o Paul achava que agora que ele lançou o McCartney, o Ringo lançou o Sentimental Journey, também o Book of Blues, o George lançou All Things Must Pass, o John tinha lançado vários singles como Give Peace a Chance, Cold Turkey, e agora Instant Karma, e ele já estava ali para um álbum solo que viria a ser o Plastic Ono Band. O Let It Be vendeu muito bem. Na verdade, o álbum, o LP Hey Jude, vendeu muito, mas o McCartney vendeu mais. Mas o Let It Be vendeu bem mais. Tanto é que há uma fofoca no mundo bitomaníaco que o Alan Klein ele prometera ao mercado americano vender 4 milhões de álbuns do Let It Be. Vendeu só 3,2 milhões que chegaram às lojas. Então tem mais ou menos 800 mil cópias do Let It Be que desapareceu. E isso causou um atrito muito grande entre os outros três, também o Paul contra o Alan Klein. Mas fora as outras cagadas que ele faria ao longo desses próximos 2, 3 anos. Então, quando o Paul decide processar, porque ele viu que acabou mesmo, ele decide processar por quê? Porque o Paul achava, e ele estava correto, e também influenciado pelos Eastman, de que muito provavelmente dali para frente ele faria muito sucesso. Baseado em quê, Gilvan? Baseado que, vamos voltar, Number Ones, Penny Lane, Hello Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude, Get Back, The Long and Winding Road e Let It Be, todos number one singles, todos escritos pelo Paul McCartney. Então, comercialmente, havia um lado, tipo assim, esse cara vai vender muito. E as pessoas não tinham, ou melhor, na concepção do Paul, o John, o George e o Ringo, eles não estavam no meu patamar que ele. Então ele sabia que ele ia perder dinheiro. E ele sabia que ele daria dinheiro para os outros três com a venda de singles e álbuns que parecia que ele ia arrebentar a boca do balão ali, tanto é que ele arrebentou. Ele não queria, talvez até eu sendo bonzinho, talvez até o nosso querido Paul não se importasse da a grana para os outros, né? Três Beatles, mas ele jamais ia aceitar, porque o Alan Klein tinha ali 20% dos outros três. Né? Então, porra, ele não daria dinheiro para o Alan Klein. E aí, então, o que o Paul faz? Os Eastman pedem ao Sir Joseph Lockwood, que era lá o presidente da EMI, para que futuros dinheiros que viessem ali, em vez de ir para a Apple, fosse direto para as contas dos Eastman. E aí o Sir Joseph Lockwood avisa, eles falam, meu querido, a EMI tem um contrato com a Apple, não com os Eastman, então não posso fazer nada. Então o Paul se viu numa situação que ele tinha que processar os outros três para poder sair fora. Poder fazer isso. Mas para isso aí, agora que começa o nosso papo. Para isso, o Paul tinha que provar na justiça para o juiz de que os Beatles não existiam mais. Os outros três se apegaram a Let It Be, mas qualquer juiz ia ver que aquilo ali era um disco que fora gravado bem antes. Mas o Paul participou de I'm Mine, ele fez overdubs em Let It Be, mas o grupo tinha acabado, mas o Paul tinha que provar isso. E o Alan Klein, sabendo disso, ele teve uma ideia absurda, que vocês vão adorar, filha da puta. Primeiro, o John e o Paul tentaram conversar, e o Paul sempre falava com o John, escrevia cartas para o John, me deixa sair do selo, eu não quero mais estar na Apple, deixa eu seguir minha vida. Mas o John, o George e o Ringo, aconselhados pelo Alan Klein, eles foram avisados que se o Paul saísse, ia causar um problema fiscal muito grande. Eu não sei dessas miudezas, não, tá, meus queridos? Mas os livros contam que causaria um problema fiscal tão grande que o John, o George e o Ringo ia se estrepar bonito. Então, isso que foi falado aos outros três. Então, eles falaram não. Tanto é que logo no início de 1971, não, em meados de 1970,
O Paul pede ao George em Nova York, eles vão conversar em Nova York, o Paul com a Linda, o George com a Patty, e o Paul fala com ele, George, a única coisa que eu quero é sair do selo. E o Paul fala, né, que o George simplesmente respondeu, você vai ficar na porra do selo e Hare Krishna, com essas palavras mesmo, o Paul fala. Né? Então ele falou assim, pra você ver como é que as coisas estavam ali naquela época. Então o Alan Clyde teve uma ideia, falou assim, a gente vai ter que quebrar as pernas desse tal de Paul McCartney. Aí os outros três, como o mestre? Né? Porque os Beatles adoravam o mestre, né? O John tinha o Stuart no início, aí depois ele teve o Brian Epstein, depois ele teve o Magic Alex, depois ele teve o Maharishi, depois ele teve a Yoko Ono, e agora ele tinha o Alan Clyde. Então parece que o John tinha uma personalidade um tanto quanto esquisita, e os outros dois meio que confiavam nele. Eles achavam mesmo que os Easton ia puxar sardinha para o lado do Paul e ele ganharia mais dinheiro. Essa é a coisa. Então o Alan Clive veio com essa ideia. Ele falou: vamos fazer o seguinte: o Paul sempre amou os Beatles. Sempre. Então vamos fazer uma sacanagem com ele. Nós vamos convidá-lo para uma gravação. Como ele é completamente apaixonado pelos Beatles, olha que maldade, meus queridos. Ele vai vir para gravar com vocês três. E a partir do momento que apertar REC, acabou o caso na justiça. Ele não vai conseguir provar. Só que, meus queridos, o Paul não aceitou. Então dizem, muita gente diz que essa gravação, o John, sabendo que o Paul não iria, né, e o John não foi, então o George, o Ringo e mais alguns outros músicos gravaram a música Early 1970, que você encontra ali no Blast From Your Past, ao lado do B de Don't Come Easy. Mas em LP você encontra no Blast From Your Past, você encontra também no CD Ringo de 73 como faixa bônus e também naquele álbum fotográfico, uma coletânea que foi lançada há uns 10, 15 anos atrás. Vocês acordaram a Marilu. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? O Paul não foi, mas poderia ter sido uma volta dos Beatles, mas é quebrar as pernas do Paul, não sei. O que viria dali? Eu não sei. Essa foi a primeira história. Vamos para a segunda história. A segunda história, talvez a mais famosa, eu vou contar ela um pouco mais rápido, né? O George Harrison ali, a pedido do seu amigo Ravi Shankar, foi fazer o Concert for Bangladesh. Então o George decidiu, foi o seguinte, olha, eu posso dar mais, né? Eu vou compor uma música. Ele fez a música Bangladesh, que saiu em single, né? Mas eu vou chamar todo mundo que eu conheço. Eu vou chamar o Billy Preston, o Eric Clapton, eu vou chamar todo mundo. Mas eu vou chamar o Dylan e vou chamar os outros três. Ringo, claro, na mesma hora aceitou, e o John também. Mas aí o George ligou para o Paul. O Paul deu uma resposta que o Paul sempre foi muito polido. O Paul explicou ao George, George, até que eu gostaria muito de ir e tal, mas aquela coisa, vai ficar parecendo que os Beatles voltaram e não voltaram. Tava no meio do processo ainda, queridos. Tava no meio do processo ainda. Tem que saber até da honestidade do George Harrison nesse assunto aí, porque todo o show foi orquestrado pelo Alan Klein. Então o Paul falou, vai ficar parecendo que os Beatles voltaram. É por isso que você já deve ter visto essa frase do Paul falando. Então por que o Paul não foi? Porque se ficar parecendo que os Beatles voltaram, ele ia tomar na tarraqueta. Ele não ia poder sair dos Beatles mesmo, né? E outra, o juiz, além de dar ganho de causa para o Paul, ele congelou toda a grana da Apple. Então, nenhum dos quatro, nem o Alan Klein, tinha como botar a mão naquele dinheiro. Eles tiveram que começar a viver ali. O Paul conta que, por alguns anos ali, ele viveu do dinheiro da Linda, porque a Linda tinha algumas economias, porque todo o dinheiro dele estava congelado pela justiça. Isso não está no Anthology. Marilu, agora que você já acordou, já toma sua água, chega para ali um pouquinho, vai para o seu outro laptop. Isso, meu amor. Então, o que aconteceu, querido? Ela quer ficar no meu colo. Por falar em ficar no meu colo, eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Há uma grande possibilidade de eu ir a São Paulo, agora dia 26 de agosto, dar uma palestra e também um Q&A. Q&A é responder a perguntas. Na Galeria do Rock. Está tudo sendo planejado pelo grande Luiz Lennon, do fã-clube Cavern Club, aí de São Paulo, que é considerado talvez o fã-clube mais antigo do Brasil, né? Então o Luiz está vendo isso aí e tal, e eu vou poder levar o meu livro, A Liverpool dos Beatles, para que seja vendido. Você vai poder ter seu autógrafo, dedicatória, tirar uma foto comigo se você quiser, ou ter dedicatória se você quiser, simplesmente comprar o livro lá. Agora, se você já tem meu livro e quiser dar um pulo lá para eu poder autografar, fazer a dedicatória, tirar uma foto comigo, fique à vontade, para mim vai ser um prazer muito grande. Vamos ver se tudo, né? Você tem mais ou menos aí um pouco mais de um mês aí, se correr tudo certo aí, eu estarei em São Paulo, mas depois eu conto mais. Mas aí, voltando, o Paul se negou, né? E aí teve o grande problema, porque o Ringo foi, teve o grande problema de que o George mandou o convite apenas
para o John, né? Então o John queria ir com a Yoko, né? Você imagina aquela mulher berrando no meio lá, que ia ser uma coisa contraditória, aquela coisa chata, mas o John Lennon adorava, mas o George não. Então o George falou que não, e aí o John não foi. Essa é a história, né? Vamos agora para um outro caso. Agora a gente vai dar um pulo no tempo para o ano de 1975. Você vai falar, pô, Gilvan, e ali o álbum do Ringo em 73 e tudo mais? Sim, John, George e Ringo gravaram com Billy Preston e Klaus Voormann a música I'm the Greatest, do álbum do Ringo, né? Mas isso não é considerado uma volta dos Beatles, porque o Paul, ele não poderia ir, porque ele havia sido preso lá Teve uma batida lá na fazenda dele, lá acharam umas plantinhas lá, sabe? As plantinhas que nego fuma, e aí ele perdeu o visto dele. Então ele não poderia, ele participa do álbum do Ringo, mas o Ringo foi gravar, se eu não me engano, lá na Apple, uma das últimas gravações lá do estúdio da Apple, lá do Get Back, onde que o Paul, junto com o Danny Lane, a linda, eu acho que o Danny Lane participa, não sei, mas aí o Ringo, eles gravam lá a música Six O'Clock, mas... Ah, é uma fofoca de que o George ficou tão animado ali que ele quis montar um grupo com o John e com o Ringo, junto com o Billy Preston e o Klaus Voormann, né? Então, criou ali ficaram muito felizes depois da gravação de I'm the Greatest, mas logo o próprio John Lennon falou, não adianta ficar aí muito feliz não, que isso não vai rolar. Então, não teve volta. Um pulo agora para o ano de 1974, porque aconteceu uma coisinha, porque eu sempre falo, quantos Beatles são necessários para uma volta, né? Num show. E aí o que aconteceu? O Alan Klein, depois dessa tentativa de trazer o Paul para dentro do estúdio, ele tentou convencer os outros três a convencer o Paul a fazer outra coisa que o Paul mais queria: sair em turnê, sair, fazer show. Paul tentou fazer isso no Get Back, vocês assistiram muito bem. Depois, na derradeira reunião dos Beatles, o Paul fala com o John: a gente podia voltar a tocar em clubs e coisas assim. O John fala que não, de jeito nenhum. Tanto é que o Paul começou a fazer isso com os Wings ali em 72, né? Mas aí o Alan Klein teve uma ideia de trazer os Beatles para fazer um show. Falou, vamos parar com esse troço e tal. Mas aí não deu certo, não deu certo. Então, essa reunião de 1973 para o Ringo não aconteceria Mas em 1974, o George Harrison estava já terminando a sua turnê, malfadada a turnê, porque ele estava rouco, estava sem voz, estava uma desgraça. Né? Então, o John e o George eles se encontram, acho que em Long Island, em algum lugar assim, e no nightclub. E aí o John fala, né? Ele tinha acabado de tocar com o Elton John, né? Então ele não se importaria de tocar com o George, subir no palco. E o George ficou todo feliz com isso, né? Bacana e tudo mais. Então, ali no finalzinho de 1974, o George, o Paul e o John estavam em Nova York, né? Naquele dia de manhã, para assinar, no mesmo hotel que eles ficaram em 64 para o show da Ed Sullivan, para assinar ali a dissolução legal dos Beatles, porque ali não tinha mais Alan Klein, o John, o George, o Ringo já aceitaram que o Paul estava correto em relação, estava errado em algumas coisas, mas correto em relação ao Alan Klein. O homem era um tubarão mesmo, queria ferrar com eles e tal, e era para assinar lá, né, e tal. E aí o que aconteceu? O John não apareceu e o George ficou furioso. Então o George pega o telefone, liga. O John não estava no Dakota, como muita pessoa. O John ainda vivia com a May Pang nessa época num apartamento. E não era o Dakota, era outro apartamento. Então o John liga. Mas o John, naquela manhã, ele já havia conversado com seus advogados e já havia conversado com quem? Com a Yoko Ono. E a Yoko falou para o John: não vai lá, John, não vai lá. Porque os astros não estão na posição correta, então é melhor você não ir, porque vai dar merda. Então o John avisa ao George e ao Paul: eu não vou porque jogou aqui um tarô, sei lá que porra que era lá e tal, e é melhor não ir. Então o John não foi e deixou o George putíssimo. E o George manda um recado para o John: não se importe em aparecer no meu show hoje à noite. Mas foi assim mesmo. E engraçado que o Paul e a Linda foram, colocaram uma peruca lá, se disfarçaram e tudo mais. Mas, meus queridos, a gente poderia ter tido uma surpresa naquele show do George, onde que o Paul e o John poderiam ter ido até o palco, mesmo que fosse para dar "Ei", ou tocar alguma coisa, um Lucille, ou um Johnny B. Good, ou uma música do Carl Perkins, ou alguma coisa que eles soubessem ali tocar na hora. Porque o John e o Paul já tinham brincado ali em 74 no estúdio lá em Santa Mônica, né? Por sinal horroroso.
As pessoas sempre pedem, Gilvan, faz um vídeo de A Tooth and a Snore, aquele bootleg. Aí, meus queridos, é até difícil ouvir aquilo de novo, porque não tem nada ali de bom. Então, o que aconteceu? O John não foi, o Paul foi. É engraçado que o George não chamou o Paul para subir no palco. Eu nunca entendi isso. Se alguém souber, escreva aí para baixo. Mas eu não encontrei em nenhum dos meus livros o porquê do John subir ao palco, que seria tão legal, e por que o Paul que estava lá não foi. Quem foi o Julian Lennon, que sentou lá também para poder assistir o show. Ele foi com a May Pang e o John Lennon ficou quieto. Uns dias depois o John Lennon assinaria, mas ele estaria na Disneyland. Né? E aí os astros estavam na posição, os astros e o Mickey e o Pat Donald. Meus queridos, em 1976, ali o George com o John já tinha zedado o pé do frango, mas o Paul e o John continuavam bem amigos. Se você estivesse se perguntando onde é que estava o Ringo, eu acho que ele estava na Inglaterra e não poderia estar em Nova York naquele dia, então ele ouviria tudo ali por telefone e ele já havia assinado o documento a parte dele. Pois então, houve ainda uma derradeira história de que o John trabalharia com o Paul em Venus and Mars, eles desceriam ali para New Orleans. Paul fez o convite, né? Mas aí, meus queridos, como eu sempre falo, né? O John voltou com a Yoko Ono e aí não rolou. A gente sabe dessa história porque o John, depois ali do Grammy, ali em 1975, ele perguntou ao Art Garfunkel, o qual havia subido ao palco junto com ele o Paul Simon. O John leva eles até o Dakota e tal, e o John pergunta pro Art, como é que foi voltar com o seu Paul? Porque eu tô querendo voltar com o meu Paul. E aí o Art fala com o John, né? Ele fala assim, olha, se o prazer que você tiver em trabalhar com o seu Paul novamente for maior do que os problemas que vocês têm legais, né, na justiça, vale muito a pena. Se não, é melhor nem voltar, né? Então a gente sabe pela história que o John Lennon não voltou. Só uma curiosidade para vocês. Então aconteceu em 1976, um cara, que me escapou o nome agora, ele ofereceu aos Beatles 40 milhões de dólares, que era uma fortuna na época. Ainda é, mas na época era um troço assim, ridículo. 40 milhões de dólares para os Beatles fizessem um show. Mas, ele ficaria com os direitos do álbum, da imagem, e venderia aquilo e tal. Precisa nem responder que a Apple falou não. Né? Passou um tempinho, o Sid Bernstein, o cara que fez o show dos Beatles no Carnegie Hall. Algumas pessoas não sabem, mas quando os Beatles foram tocar no Ed Sullivan, depois eles foram para Washington. No meio disso aí, eles fizeram 2 shows no Carnegie Hall em Nova York, só que não foi filmado. Tem foto, mas não foi filmado. Mas foi esse cara que foi o promotor. E ele ofereceu aos Beatles 30 milhões. Só que aí o contrato estava em cima de disco, em cima de vender para tipo pay-per-view, na época já existia, tal. Ou seja, no final ia rolar 230 milhões. Eles chegaram a ligar uns para os outros. Há diversas entrevistas do Paul, do Ringo, onde até o John falando que a gente chegou, e aí, pô? O Ringo até brinca, né? E aí, comprar um terno novo, 230 milhões, dividido por 4, né, e tal. Eles chegaram a cogitar. John Lennon, em público, ficou em silêncio, mas eles chegaram a ligar uns para os outros, né? Mas foi assim a última tentativa. Não rolou, eles... O Ringo contou, porque o Ringo estava promovendo o seu álbum Ringo's Rotogravure. E numa dessas entrevistas, o cara perguntou, e essa bolada que vocês podem? Um show. O Ringo falou assim, bom, não, a gente não vai fazer por isso, e a gente não começou por dinheiro, e a gente também não vai terminar assim, isso pode prejudicar a imagem que a gente tem. Mas eu queria dizer a mesma coisa que o Pelé jogasse a Copa de 74, por exemplo, entendeu? Vai que dá ruim. E aí o mito é jogado no chão, não é tão bom assim. Lembra da última vez? A última vez conta muito, meus queridos. A última vez conta muito. Então era meio que acordado, até o John chega a falar isso em 1980, que eles queriam manter o mito. E o mito dava muito dinheiro, meus queridos, dava muito dinheiro. Mas, enfim, eu acredito que após o evento de dezembro de 1980, eu acredito que o George Harrison deve ter colocado a mão na consciência, porque, lembrando, na década de 70, meus queridos, a gente já sabe o final da história. Mas as pessoas que viveram aquela história, eles não sabiam que o John ia ser assassinado. Nenhum dos Beatles estava doente. Ninguém estava com câncer ou com algum problema. Então foi uma surpresa muito grande quando o John morreu. Porque ali bateu na cabeça agora, nem se a gente quiser. Mas houve uma derradeira. Por volta de 1986, 87 ali, todos os problemas legais estavam começando a terminar.
Houve um grande problema chamado a prerrogativa McCartney, que eu já contei para vocês aqui, o qual o Paul, quando ele renegociou seu contrato com a Capitol, ele acabou ganhando mais graninha em cima dos antigos discos dos Beatles, como Please Please Me, Hard Day's Night, Help e tudo mais, e ele não avisou os outros três. Eu sempre brinco que se o John Lennon tivesse vivo nos anos 80, ele tinha matado, ele teria matado o Paul, né, cara? Então, ou seja, isso foi... Ficaram muito, a Yoko, o George, o Ringo ficaram muito desapontados, mas aí o Paul os ressarciu, né? E ele achou, né? Sempre um bom moço, mas ele achou que não estava causando problema nenhum aos outros e tal, mas estava, né? O George, o Ringo e a Yoko deixaram de ganhar uma grana violenta com essa brincadeira do Paul de ganhar mais royalties em cima dos discos antigos dos Beatles, né? Para ele poder assinar com a Capitol, dali do Venus in Mars para frente, né? Mas até isso foi solucionado, tal. Mas o Paul tinha mais uma peleja que eu não me lembro agora qual que era. Então os Beatles são convidados para o Rock and Roll Hall of Fame e estava todo mundo acordado que a Yoko levaria os dois filhinhos do John, o Julian e o Sean. Ele, e o George, o Ringo iria e o Paul também iria. Só que chegou na hora o Paul não foi. E eles poderiam ter tocado pela última vez juntos, os três Beatles, num palco, na frente de uma plateia, mas o Paul não foi. Mas o George e o Ringo se divertiram com Bob Dylan, John Fogerty e alguns membros dos Beach Boys e o próprio Mick Jagger cantando I Saw Her Standing There. Então eles se divertiram muito. Tempo depois, o George chegou a comentar: eu tenho pena do Paul, porque ele teria se divertido muito, mas ele tentou se apegar a alguma cláusula contratual para poder fazer um lance na frente lá dos juízes lá, então ele não apareceu, né? Então, meus queridos, essas foram as vezes. Qualquer outra história além disso, tudo papo furado, acredite. Há uma lenda que o produtor daquele show do Ringo, em 1978, daquele show de televisão, aquele programa chamado Ogni Ratner, Ringo, né? Ele conta que ele foi a Los Angeles conversar com o Ringo, então quando ele chegou na casa do Ringo, estava o John, o Paul e o George sentados lá. Isso é mais improvável, meu querido, do que eu pentear minha franja para a esquerda ou para a direita. Então isso aí provavelmente não, né? Com certeza isso nunca aconteceu. A gente sabendo um pouco mais da história e sabendo muito bem como era John Lennon em 1978, né? Então, meus queridos, essas foram as vezes que eles bateram na trave. Foi quase. Grande abraço para vocês, vocês se cuidem.